Olá pessoal, está começando mais um Minas Rural e hoje a gente começa a nossa tradicional retrospectiva quando a gente revê as melhores reportagens que foram vinculadas ao longo de 2022. E no programa de hoje você vai ver grandões e às vezes mal encarados. Os búfalos, ao contrário do que aparentam, podem ser animais dóceis e uma boa opção de investimento. Tradição de família. Na Serra da Canastra, a produção de queijo é uma habilidade passada de geração em geração. Você vai conhecer a história do casal Vivaldo e Daniela, que se inspiraram nos antepassados para produzir esse que é um dos queijos mais famosos do país. Produção de feijão com cultivares inovadoras da Embrapa ganha destaque em Jequitibá, na região metropolitana de Belo Horizonte. E na receita tem bolo de cenoura vulcão, uma explosão de recheio. Grandões e muitas vezes mal encarados, os búfalos, ao contrário do que aparentam, podem ser animais bem dóceis e uma boa opção de investimento. Em Piumhi, na região da Canastra, o produtor Felipe Rezende dá continuidade a uma tradição de família com a criação de búfalos, que geram um leite de altíssima qualidade e uma carne diferenciada. À primeira vista, podem até assustar devido ao tamanho e a postura forte e imponente, mas aos poucos vão se revelando dóceis e brincalhões. E foi este um dos motivos que levou Felipe Rezende, da fazenda Cantão, em Piuí, a dar continuidade à criação de búfalos, uma tradição familiar que já dura 21 anos. O meu tio Ronaldo, ele foi o pioneiro aqui da região, foi o que trouxe primeiro as búfalas aqui para a nossa região. Naquela época era muito desconhecido ainda, era um tanto quanto novo, né? Era um negócio tanto quanto novo, ninguém conhecia, não era tão comum, né? E então meu tio trouxe essas búfalas para cá, começou no ano de 2000 a criar esses animais. Ele foi chamado de louco, né? As pessoas tinham uma imagem muito negativa sobre os bubalinos. 9 anos depois, o pai do jovem, vendo o sucesso do irmão, decidiu também investir nas bubalinas, mas acabou desistindo e arrendou para o filho. Assim, desde 2016, Felipe tem o auxílio de 3 funcionários para cuidar dos 460 animais que estão espalhados pelos 63 hectares da propriedade, na região da Serra da Canastra. O pastejo rotacionado e bem-estar animal garante a qualidade dos 1.000 litros de leite que são ordenhados diariamente. A produção é destinada a um laticínio. E por falar em leite, o das búfalas tem um diferencial em relação ao das vacas comuns. Apresenta a beta-caseína A2, conforme explica Maiara Beatriz. O leite de búfala também, ele tem algumas características que são muito assim, superiores com relação ao leite de vaca, né? É um leite que tem mais proteína, tem mais minerais, é um leite A2, né? Que é um leite que é muito mais facilmente digerível. Maiara ainda ressalta que não é necessário nenhum cuidado especial para tratar das búfalas, pois o manejo é semelhante aos bovinos. Além disso, apresentam boas características produtivas, tanto para a produção de carne quanto de leite e derivados. E por serem animais rústicos, são mais resistentes a certas doenças. Os búfalos, eles são acometidos pelas mesmas doenças que os bovinos são susceptíveis também. Inclusive, o calendário sanitário que a gente tem para os bubalinos é o mesmo que é seguido para bovinos. Mas tem algumas doenças que o búfalo é mais resistente, como, por exemplo, a mastite. A búfala é muito mais resistente à mastite por conta de algumas particularidades da espécie. A búfala tem o canal do teto mais espesso. Muitas pessoas acham que para criar as bubalinas é necessário ter áreas alagadas, o que não é verdade, pois elas se adaptam bem a qualquer ambiente. Mas é sempre importante assim lembrar e ressaltar que ter uma área alagada ou uma área de lama não é algo obrigatório na criação de búfalos quando a gente fala em termorregulação, né? Se você fornecer o sombreamento natural com árvores ou o sombreamento artificial com sombrites, o búfalo também consegue garantir sua termorregulação. Além também de ser muito importante fornecer água limpa e fresca, né, para os animais beberem. O produtor só vê vantagens na criação dos animais, Que além de mansos, dóceis e muito tranquilos,
ainda são uma excelente alternativa para a pecuária e eu não duvido que nos próximos anos eles se tornarão um grande foco da pecuária brasileira. E a paixão pelas meninas está rendendo bons frutos para o Felipe. Além das amizades, ele tem conquistado sucessos nas redes sociais. Fala pessoal, tô passando aqui com a Catarina hoje. Aqui a gente tá tudo animado também. Uhul! Meio de semana chegando, né, Catarina? Chegando, né? Chegou. Então é isso aí, gente. Abraço pra vocês. Bom dia, boa tarde. Eu comecei a gravar vídeos na internet mostrando aí o nosso trabalho e isso tomou uma dimensão muito grande. As pessoas começaram a se interessar muito, né? Em todos os sentidos, tanto criadores quanto profissionais, zootecnistas, médicos veterinários, né? E isso foi acontecendo de forma muito natural, né? E a gente tem até muitas búfalas que ficaram conhecidas a nível de Brasil. As pessoas conhecem, gostam, né? São apaixonadas pela Catarina, pela Vitória. Ainda na região da Canastra, a produção de queijos é uma tradição de família, passada de geração em geração. Por lá, o casal Vivaldo e Daniela se inspiraram nos antepassados para produzir esse queijo, que é um dos mais famosos do país. Para o casal Vivaldo e Daniela, os antepassados são a fonte de inspiração. Os dois cresceram presenciando bisavós, avós e pais na área da venda e da produção do queijo canastra. Mas eles começam a construir a própria história com a iguaria em 2007, quando casaram e mudaram a propriedade que Vivaldo herdou do pai dele, a Fazenda São Bento Jacó, em São Roque de Minas, na região da Canastra. Foi bem difícil. Começamos a produção de queijo, né? E produzia 2 queijos e as coisas foram acontecendo, a gente foi caminhando no dia a dia, não tinha energia elétrica. Por meio de muito esforço e união, o casal superou as diversidades. Em 2017, construíram a queijaria e hoje tem uma produção diária de 35 peças, comercializando cerca de 810 por mês. E também já trouxeram troféus para casa. O queijo canastra do Vivaldo conquistou o 3º lugar na categoria regional e a 5ª posição na categoria estadual no 13º concurso estadual do queijo Minas artesanal, que aconteceu este ano. E foi colocando em prática e foi melhorando o queijo, a qualidade do queijo, até chegar nesse resultado do ganho do concurso. Hoje a gente usa a palavra valor assim, em tudo. A gente já viu meu pai, meus avós, então assim, a gente não tinha reconhecimento. Hoje ele é valorizado. Isso enche o coração da gente de alegria, né? Saber que você está fazendo uma coisa de valor. Porque antes você falava produtor e todo mundo ficava naquela. Hoje não. Hoje a gente sente o valor e a gente é feliz por isso. A qualidade do produto é fruto do manejo que o gado holandês e Jersey recebem, pastejo rotacionado. E também dos conhecimentos que vêm sendo passados ao longo das gerações. Queijo para a gente aqui é tradição, ele já está na 4ª geração. Eu acho que estou mais, porque eu sou da região das Buracas, lá já é um tempo que a gente vem trabalhando. Então, a questão, assim, a gente foi aprimorando, a gente já sabia fazer o queijo, já tinha isso desde de berço, mas a gente foi melhorando. O processo de maturação é outro aspecto importante para garantir uma iguaria de qualidade. Vem para cá da fabricação, fresco, e aqui são as partilheiras de acordo que vai mudando os dias da maturação. Então aqui está no ponto de sair, esse é o ponto que sai, esse é o queijo da tarde também, é diferente um do outro. A produção é destinada para comercialização em mercados da cidade e também enviam para outros estados, já que possui o selo Arte. Além do queijo canastra, que garante a renda do casal, eles ainda se dedicam à produção de café. O casal está satisfeito com as conquistas, mas ainda querem mais. O intuito da gente é fazer um produto bem feito e tá fazendo com que o cliente repita a compra, porque um produto de qualidade, ele tem que, vamos supor, não adianta só você vender uma vez, o interessante é você vender e fazer o cliente repetir a compra.
A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas fica comigo, porque no próximo bloco vamos falar da produção de feijão aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. É no minutinho. Feijão é um tipo de comida obrigatória no prato dos brasileiros. Em Jequitibá, os produtores aceitaram o desafio de produzir com cultivares melhoradas da Embrapa e conseguiram, através do cooperativismo e assistência da Emater, acessar um mercado com demanda garantida. Produzir em escala com estabilidade e mercado garantido. Esses foram os ganhos dos produtores de feijão de Jequitibá, município que fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Lá, os produtores aceitaram o desafio de plantar feijão e experimentar cultivares desenvolvidas pela Embrapa. A Emater prestou assistência técnica e orientou os agricultores para aderir ao cooperativismo em busca de melhores condições na hora de adquirir as sementes, desenvolver técnicas adequadas para o cultivo e dar escoamento à produção. Os produtores, eles precisavam de orientações de como produzir um produto que tivesse um preço acessível e conseguisse conquistar o consumidor. A partir daí, a gente teve uma parceria com a Embrapa para buscar cultivares que estivessem adequados ao mercado. Então foram feitas dias de campo, onde a gente apresentou numa unidade demonstrativa quais as cultivares que estão mais adequadas ao consumidor aqui na região. A Emater, ela faz uma assessoria na cooperativa para adquirir uma semente de qualidade, uma semente certificada. A cooperativa faz essa compra dessa semente e repassa ao agricultor num preço muito mais acessível. E o produtor devolve toda essa produção para a cooperativa. A Cooperage possui cerca de 60 produtores associados. 18 se dedicam ao plantio de feijão. A Elcio José de Souza é um desses produtores. Em uma área de 4 hectares, ele planta tomate, maracujá, quiabo, couve-flor, mas tem como carro-chefe o feijão carioquinha. Antes, ele não tinha estímulo para plantar. Depois que aderiu ao programa de plantio do feijão em Jequitibá, só este ano ele plantou 240 quilos em 2,5 hectares. E com a orientação da Emater e a ajuda da Cooperage, ele já tem mercado garantido. A diferença hoje é abrir mais porta o caminho para a gente, só. Porque antes a gente plantava e eu plantava não era para plantar mais só para comer, para coisa pouca. Hoje, essa quantidade abre caminho para a gente poder ter saída disso, de toda essa área, quantidade de feijão plantado, igual 2,5 hectares, 120 quilos de feijão que tem plantado. Aí fica mais fácil para mim poder ter saída disso. O trabalho de cooperação entre a Cooperage e a Embrapa foi possível graças à Emater Minas, que acompanhou de perto a evolução do cultivo de feijão nas propriedades. O trabalho de extensão rural levou as variedades de grãos carioca, preto e rajado para os agricultores, avaliou as melhores práticas para a condição da lavoura e organizou a capacitação dos produtores para o cultivo. Só este ano foram colhidas 130 toneladas de feijão, das quais 50 toneladas já têm mercado garantido. E a cooperativa recebe esse feijão e faz todo o trabalho de a seleção, a pré-limpeza, a limpeza, o empacotamento, a classificação desse feijão e que ele vai rotulado já para atendimento à legislação vigente no país. Então é um feijão, como a gente percebe, plantado em pequenas áreas, por pequenos produtores e que junta. E aí, a partir daí, a cooperativa, com a força dela, consegue estar colocando no mercado um produto de alta qualidade para atender o PNAE. Pois é, aqui não tinha essa incentivação, para poder estar plantando feijão. Aí, juntamente com a Emater, os produtores se uniram, formaram a cooperativa e a gente tem um preço fixo que motiva o produtor a plantar.
A família Kramer é formada por agricultores familiares beneficiados por convênios como o PNAE. Antes, eles produziam feijão em pequena escala e, na hora de vender, conseguiam uma remuneração pouco satisfatória. Hoje, eles revendem sua produção para o PNAE e estão satisfeitos com os resultados. Com o surgimento da cooperativa, através do PNAE, o que aconteceu? Melhorou essa possibilidade de pagamento, o preço bate, sobra o lucro da gente. Então foi isso, através da cooperativa melhorou bastante, porque nós hoje plantamos o feijão e já temos garantido onde é que nós vamos vender. Há uns tempos atrás, não tinha, porque a gente não tinha nem como ficar plantando, porque a gente não tinha lugar onde vender, por causa que se fosse vender de casa em casa não dá, vender também nos mercados sem ser grande quantidade. Então, assim, com esse programa que tem aí do PNAE, a gente já pode plantar e vender aonde eu tenho meus filhos hoje, que já comem lá na escola um feijão puro. A gente segue agora com dica técnica. Olá pessoal, meu nome é Fernando Tinoco, eu estou na Coordenação Estadual de Agroecologia da Emater de Minas Gerais e hoje iremos ensinar a fazer uma calda à base de detergente e óleo de cozinha. No nosso caso aqui, nós pegamos 50 ml de detergente, 50 ml de óleo de cozinha, iremos despejar numa garrafa PET e agitar, mas você na propriedade rural poderá fazer em quantidade maior para deixar isso estocado, porque é um excelente inseticida, eficiente e muito barato. Então vamos lá, como que a gente faz essa mistura dos dois ingredientes? Despejamos o óleo e o detergente em uma garrafa PET qualquer, no caso aqui eu peguei uma garrafa PET pequena porque eu estou fazendo uma pequena quantidade deste inseticida alternativo, praticamente atóxico, muito utilizado pelos produtores orgânicos inclusive. Despejamos o óleo, vocês reparem que eles são immiscíveis, né? Um é mais denso do que o outro, eles não se misturam. Esperamos um pouquinho para cair todo o líquido. Fechamos a garrafa PET. Se fosse uma garrafa PET de 2 litros, eu estaria usando 1 litro de óleo de cozinha, 1 litro de detergente. Vejam que eles não se misturam. Separado, eu vou proceder com a agitação. Veja o que transformou, virou uma cola, é um material muito grudento, é como se fosse um espalhante adesivo. E está pronto o nosso inseticida alternativo de grande eficiência, principalmente para controle de pulgões e mosca branca. Este conteúdo de 100 ml dá exatamente para 10 litros de água. Nós vamos fazer a diluição de 100 ml para 10 litros de água. Balde muito bem limpo, água muito limpa, nada de material sujo. Nós não podemos ter nenhuma impureza aqui, principalmente para não entupir o bico do pulverizador. Se possível, coar essa água, se for o caso, né? Dependendo da procedência dessa água. Pegamos a nosso inseticida que acabamos de produzir, despejamos os 100 ml para 10 litros de água, como eu já tinha dito anteriormente. Ou seja, 1%, né? 100 ml para 10 litros de água, 1%. Agitamos, fazer uma diluição, né, bem homogênea, uma calda muito bonita, atóxica. Agitamos bem, né, como eu já disse, para ficar bem uniforme. Despejamos no pulverizador e pulverizamos as plantas, sempre nos horários mais frescos do dia e utilizando o mínimo de EPI, máscara, óculos protetor, luva, para não ficar respirando, né, e atingindo aí as mucosas aí, os olhos com essa calda. Lembrando que ela controla muito bem pulgões e moscas brancas e pequenas lagartinhas recém-nascidas. Qualquer dúvida, vá ao escritório da Emater e fale com o extensionista. A
A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas fica comigo, porque no próximo bloco tem uma matéria fofíssima com a história do senhor José Lopes, que aos 76 anos mantém mente e corpo sãos, fazendo artesanato em madeira, num minutinho. Aos 76 anos, o senhor José Lopes mantém a mente e o corpo ativos, produzindo artesanato em madeira. Há 22 anos, ele passa os seus dias esculpindo cavalinhos, vacas, carros de boi, tudo em madeira, em Ribeirão das Neves, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Carrinhos de boi e cavalinhos vão ganhando forma nas mãos habilidosas de seu José Lopes. Dedicando a maior parte do dia à produção, esquece até de comer. A esposa, Dona Zezé, é quem o chama para tomar café. Depois de ter experimentado o café da Dona Maria José, agora o Sr. José Lopes, o vaqueiro, vai nos mostrar a oficina onde ele produz os artesanatos em madeira. É aqui que há 22 anos, onde o aposentado se distrai e também mata a saudade da infância e da vida no campo. Apesar de ter começado a trabalhar com artesanato depois que se aposentou, a paixão dele pela atividade já vem da infância. De modo que a gente foi criado lá, vendo o avô fazendo o carro de boi. Aí eu pensava assim, eu estava pequeno, na hora que eu crescer eu vou fazer igual ao meu avô. Aí fiz, andei fazendo os carros de boi lá também. Mas o destino levou o vaqueiro, apelido que ganhou por causa do chapéu, para outros caminhos. De Viçosa foi para São Paulo e depois voltou para Minas Gerais, trabalhar como motorista de ônibus e caminhão, profissão na qual se aposentou. Seu José conta que estava entediado de ficar em casa, em Ribeirão das Neves, sem fazer nada. Foi então que teve a ideia de resgatar aquele sonho de menino, construir carro de boi, mas em formato pequeno. É, inspiração mesmo, me deu aquela vontade assim na hora, falei, eu vou inventar, eu vou fazer uns boizinhos, vou fazer uns carrinhos de boi e um pequenininho, e vou fazer uns boizinhos, vou fazer uns cavalinhos. Vou ver, se vender tá bom, se não vender também tá bom, fica aí de enfeite. Orgulhoso, exibe o primeiro objeto que produziu. Para relembrar os bons momentos, Vaqueiro fez uma maquete da fazenda onde cresceu. Um trabalho minucioso que demorou quase um ano para ficar pronto. Eu fiz isso aqui primeiro, a fazenda, essa mesa. E depois eu fui fazendo os carrinhos, fui pondo em cima. Depois, por último, que eu fiz o engenho, né? O engenho que você viu funcionando lá, o minjolo, né? Seu José se emociona ao falar que o local hoje está abandonado. Eu dou saudade de lá. Eu gosto muito de lá, sabe? Dou saudade, né? Quando eu passo lá, eu choro, né? Eu choro. Não é fácil não, né? Ao longo desses anos, já são mais de 100 peças produzidas. Elas decoram a casa, outras foram doadas para amigos e parentes, enquanto algumas foram comercializadas. William Valadares presenteou a mãe dele com um carrinho de boi e um cavalinho. Para eles, os objetos são uma forma de matar a saudade do passado. Muito gratificante estar apresentando esse carrinho de boi aqui, tanto para mim quanto para minha família, em questão de... É uma peça que é original do interior, coisas que eu não conhecia. Obrigado, William. Eu gostei muito, viu? Porque realmente relembra a nossa infância, a minha infância, né, no caso, que viveu na roça. E realmente tinha os carros de boi. O aposentado se sente agradecido pelo talento. Agradeço muito a Deus por isso, né? E chegou a hora saborosíssima do programa. Hoje a nossa receita é com a Dona Maria José, que é esposa do senhor José Lopes, e ela ensina a fazer um bolo de cenoura vulcão, que é aquele cheio de recheio. Hoje eu vou gravar uma receita para o Minas Rural. É um bolo de cenoura vulcão, muito gostoso, é uma delícia e muito fácil de fazer.
Os ingredientes são 2 cenouras média picada, 3 copos americanos de farinha de trigo com fermento, 2 copos americanos de açúcar cristal e 5 ovos e 1 copo americano de óleo. E o ganache é 200 gramas de chocolate e uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Primeiro passo, os ovos. Em seguida, o óleo, o açúcar, a cenoura. Agora, vamos bater os ingredientes. Em seguida, vamos colocar a farinha. Agora vamos misturar e levar para assar. A forma que a gente vai usar é essa aqui, é a forma vulcão. Vamos levar o bolo para o forno, a 180 graus, de 35 a 40 minutos. Após os 40 minutos, nosso bolo está pronto. Para finalizar, vamos colocar o ganache. Para decorar, coloquei o granulado. O bolo vulcão da vovó ficou uma delícia. Você tem razão, Arthur. O Minas Rural está acabando, mas a gente segue em contato a semana inteirinha no www.emater.mg.gov.br. Você ainda pode nos acompanhar a hora que você quiser no nosso canal do YouTube. Se ainda não é inscrito, eu te peço a gentileza, se inscreve no canal, curte, compartilhe, deixa um comentário que a gente vai adorar saber a opinião de vocês. Tchau!